Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre mais um autor, né? Seguindo aquele programação nossa. Esse autor, ele fala sobre um quesito que a gente já estudou em outro autor, com o Gilberto Freire, né? E eu queria falar um pouco para vocês sobre a história do Brasil. A luz fica bem na minha frente. Vocês conhecem a história da colonização do Brasil, né? O Brasil foi colonizado em 1500 pelos portugueses. Alguém falou? E aí, basicamente, eles chegaram ali na Bahia, né? Em Porto Seguro, e eles encontraram os índios. Eles viram que aqui era uma terra boa para se produzir e poderiam produzir bastante, plantar bastante. Na época, eles produziram cana-de-açúcar, café, mas eles precisavam de muita mão de obra para isso. Então, eles capturaram os índios, e os índios, naquela época, morreram bastante. Eles trouxeram vários vírus e assim contaminaram os índios não estavam acostumados com aquele contato, né? Então, muitos deles não aguentaram o trabalho, morreram bastante, teve vários e vários problemas naquela época. Então, eles pensaram em ir atrás dos escravos lá na África para conseguir dar conta da produção agrícola. Naquela época já existia a guerra entre os africanos e aquelas tribos que perdiam eram capturados e vendidos por quem vencia a guerra deles, né? Então eles iam lá, já tinha lá o pessoal preso lá, era só comprar os escravos e trazer aqui para a mão de obra agrícola. E isso assim se deu por muitos e muitos anos. A questão aqui, eu não queria me aprofundar nessa história porque você já conhece, mas a questão do autor que a gente vai trabalhar hoje, que é o Florestan Fernandes, ele se dá justamente em 1888, quando há a abolição da escravidão. É aí que entra o estudo do Florestan Fernandes, o autor que a gente vai trabalhar hoje. Então, essa abolição que ocorreu em 1888, na Lei Áurea, ela se deu por uma pressão internacional, né? Os outros países já estavam trabalhando sem o trabalho escravo, eles já tinham liberado o trabalho, os escravos, e aqui no Brasil ainda resistia, o Brasil ainda tinha esse trabalho escravo. Então, quando houve essa pressão internacional, então os escravos foram libertos, né? Mas aí foram libertos e depois eles não estavam acostumados, gente, foi mais de 300 anos de escravidão, eles não estavam acostumados com esse trabalho livre, né? E aí o que eles foram fazer? Foram para os quilombos, voltaram para trabalhar com um salário menor, foram trabalhar para os mesmos proprietários que eles trabalhavam, porque eles não sabiam o que fazer com aquela liberdade que eles tinham adquirido. Então, de 1500 a 1888, né, mais de 300 anos trabalhando com trabalho escravo. E aí é quando começa o estudo do Florestan Fernandes, e ele fala assim, como os negros vão se integrar a essa nova vida deles? Como vai se dar a integração do negro na sociedade de classe? Porque eles só experimentaram a vida inteira a escravidão. E agora, o que eles vão fazer com o trabalho livre? Eles não tiveram incentivo de trabalho livre, não tiveram subsídio, não ganharam terras, né? Então, o que eles poderiam fazer da vida? Então, aí que entra o estudo do nosso autor. Então, falando um pouco do nosso autor, o Florestan Fernandes, ele nascido em 1920, em São Paulo. Ele foi um dos mais importantes sociólogos brasileiros, filho de mãe solteira, imigrante portuguesa, que exercia o ofício de empregada doméstica na capital paulista. Ele começou a trabalhar aos 6 anos de idade, trabalhou como engraxate, ajudante de barbearia, carregador, entre outras atividades. Ele foi obrigado a abandonar os estudos aos 9 anos de idade, dedicando seu tempo para o sustento da casa. Porém, os professores com quem ele estudou cumpriram seu ofício ensinando os ideais de vida e destacando o gosto pela leitura. Em 1940, na Universidade de São Paulo, na USP, ele se formou em Ciências Sociais. Então, contando um pouco mais sobre ele, alguns anos depois, nessa mesma instituição, ele consegue o título de doutor
após ter cursado seu mestrado na Escola Livre de Sociologia e Política. Em ambas etapas acadêmicas, o Flores pesquisou a sociedade indígena, mas o que a gente vai focar aqui no estudo dele é com relação à abolição dos negros. Nos anos seguintes, como professor da USP, ele trabalhou até o período da ditadura militar, quando teve que permanecer um tempo lecionando no exterior. Após a reabertura democrática, Flores foi eleito deputado federal e até seu falecimento em 1995 dedicou sua atuação política à defesa da educação pública para todos. Então ele é um autor brasileiro e ele é um autor contemporâneo, né? Ele faleceu agora em 1995. Eu tenho um professor da faculdade que teve a honra de ter ele como professor. Ele foi assim muito importante, um sociólogo muito importante para a academia brasileira. E ele fala assim, o estudo da democracia racial, ele busca também a explicação da marginalidade que aconteceu no país, né? Por que aconteceu tudo isso. Ele busca a explicação da marginalidade social. Tinha um constante esforço para entender a sociedade brasileira como um todo, sua formação marcada por conflitos, seu desenvolvimento único e suas perspectivas futuras foi caracterizada por uma perspectiva única que questionava não só a forma de ser da realidade social, como o pensamento sociológico em si, e por esse motivo que Flores é considerado o fundador da sociologia crítica brasileira. Ele se permite reler criticamente algumas teses de Silvio Romero, que são os autores que ele se inspira, né? Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, que a gente já estudou sobre ele, entre outros. Simultaneamente retoma e desenvolve teses esboçadas por Euclides da Cunha, Manuel Bonfim, Caio Prado Júnior, entre outros. A partir desse diálogo com uns e outros, a sociologia de Flores Fernandes inaugurou uma nova interpretação do Brasil, um novo estilo de pensar, o passado e o presente. Em uma formulação muito breve, pode-se afirmar que a interpretação do Brasil, formulada por Flores Fernandes, revela a formação, os desenvolvimentos, as lutas, perspectiva do povo brasileiro, um povo formado por populações indígenas, conquistadores, portugueses, africanos trazidos como escravos, imigrantes, europeus, árabes e asiáticos, incorporados como trabalhadores livres. Ou seja, naquela época que os africanos, os afrodescendentes foram libertos da escravidão, eles procuraram trabalhar. E aí a maioria deles imigraram para São Paulo. E lá em São Paulo, chegam os imigrantes, esses aqui que estão falando, né? Os portugueses, os asiáticos. E esses imigrantes, naquela época, foram concorrentes do trabalho livre junto com os africanos. Uma parte importante da sociologia desse autor concentra-se na pesquisa e interpretação das condições e possibilidade das transformações sociais. A revolução social é um dos temas mais frequentes desse autor. Pessoal, o que seria, no pensamento de vocês, a revolução social dentro do contexto aqui do racismo, do trabalho livre? O que seria essa transformação social que o autor estava falando aqui? Uma espécie assim, de trabalho igual para todos, a mesma oportunidade. O que poderia ser a revolução? Mudança, né? O pessoal se recorda daquele autor da sociologia que falava sobre praxis da revolução. A gente já trabalhou, inclusive, acho que foi o terceiro autor. Que falava sobre revolucionar, talvez a esfera estava pré-estabelecida. O Marx. O Florestan Fernandes, pessoal, ele foi um grande adepto, né? A filosofia leu bastante, a filosofia marxista com Marx, e foi para essa revolução social.
sabe que aí descreve um nível, né, da integração do negro diante da sociedade, se não me engano, em 49, 46, não me recordo. Quando ele escreve esse livro, ele quer colocar essa revolução, ou seja, o negro fazendo parte da nossa sociedade. Então, revolução, igual a Isadora comentou, é essa prática, né, essa mudança realmente. Né? É mais ou menos por aí que eu compreendo assim, né, da obra dele. Então, as principais ideias dele. A maior parte da obra do Flores Fernandes tem como objetivo entender a situação do negro na sociedade, a partir de como o professor falou, da teoria marxista. Ele analisa a inserção do negro quando este passou de ser propriedade de alguém para ser dotado de liberdade. Do ponto de vista de Fernandes, o negro não teria sido integrado dentro da sociedade capitalista, pois esse grupo era mais desfavorecido comparado aos brancos. O negro, aqui na entrevista dele ele fala: o negro vai ser sempre, enquanto não houver democracia no Brasil, o nosso melhor ponto de referência para determinar que o Brasil não é uma sociedade democrática. Uma democracia deve ser regime político, econômico, cultural, social, que permite estabelecer igualdade entre todas as raças. O que seria para vocês democracia racial? Igualdade para todas as raças, né? Que hoje em dia esse termo raça a gente não usa mais, né? Etnia, né? Mas seria no pensamento deles aqui seria igualmente oportunidade para todos, né? Pessoal, basicamente eu estou mais à vontade com esse tema porque vai ser um pouco o caminho do meu TCC, né? Então eu vou estar falando sobre o racismo, vou estar debatendo sobre temas voltados a isso. E vou falar também no meu TCC sobre cotas raciais. Né? Eu gostaria que na próxima aula, se vocês me derem autorização, eu trazer para vocês um formulário do Google mesmo, né? E passar para o celular de vocês e vocês responderem. São 5 perguntas sobre o que vocês acham das cotas raciais, o que vocês conhecem sobre cotas raciais, né? E sobre cotas no modo geral. E sobre as cotas da URGS. Né, que seria também o tema do meu TCC. E a opinião de vocês, se vocês acham que as cotas raciais, né, o que vocês pensam sobre isso, né? Então seria o tema do meu TCC. Na próxima aula eu traria para vocês responderem em aula mesmo, né? Eu não estaria ocupando o tempo de vocês, seria em aula mesmo que você respondesse, porque seria o meu tema de estudo, né? Seria esse daí. E aí eu vou precisar de vocês para poder fazer essa temática aí bem legal. E você vai usar um pouco do autor na sua TCC, então? Sim. Educação. Para Flores Fernandes, a educação deveria ser laica. O que vocês entendem sobre educação laica, pessoal? Quem quer falar com o Estado é laico, pessoal, laicidade? É religião. Assim, sei. O Estado livre, no sentido assim. Não obriga ninguém. Isso. O Brasil é um Estado laico, né? Ou seja, ele é permitido vários tipos de religiões. Então era isso aí que ele falava, que a educação deve ser laica. Ou seja, você não tem que estar lá com o aluno e estar ensinando determinada religião para aquele aluno. Porque o Estado é laico e a educação deveria ser laica. Gratuita e libertadora. Então, quando o ser humano está lá estudando, fazendo o quê? Pensar, como vocês, né, como a gente faz aqui nas aulas de sociologia, então isso faz com que a educação seja libertadora. Questionava a autoritarismo do professor em sala de aula, e é aquela questão, né? Eu sou super contra assim, professor ser autoritarismo do professor em sala de aula. Sua postura como reprodutor do conhecimento e seu papel na construção de uma sociedade igualitária. Então ele também falava aqui sobre a postura do professor como reprodutor do conhecimento. Então a gente não está aqui
para só reproduzir um conhecimento, a gente está aqui para construir conhecimentos novos, né? Em uma sociedade igualitária. Então eu trago aqui as obras desse autor, muitas obras, né? E aqui o que a gente vai falar é sobre a integração do negro. Que a gente vai falar mais, assim, ó, é sobre essa obra aqui, ó, a integração do negro na sociedade de classes. Mas todas essas obras dele aqui foram bem interessantes. E tem obra aqui que fala também sobre os indígenas, né? Deve ser muito interessante isso também, né? Corpo e Alma do Brasil. São obras bem interessantes, que é a Revolução, Poder e Contra-Poder na Europa Latina. Então, ele realmente contribuiu bastante para a sociologia brasileira. Então, é importante destacar que o Flores Fernandes não deixou um roteiro, um passo a passo de como fazer para que o cenário educacional atenda às demandas sociais, mas deixou para nós um pensamento para a construção de uma sociedade justa, que prioriza ações para camadas populares, ações estas que se iniciam com a educação pública, gratuita e de qualidade para os mais necessitados. Assim, essa educação feita na escola promove a revolução que o povo fará nas ruas. Acho que é só esse aqui mesmo. Prof, poderia colocar aqui o... Tem que ser pelo som, só Então vamos lá, dando uma olhadinha agora. Esse processo de uma parte das reflexões sociólogos brasileiros escolhemos para o agora, com certeza o maior nome da sociologia, tanto para nossos pares